Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Rui Alexandre, da Igreja Batista Emanuel, e vim lhe trazer uma mensagem de Feliz Natal. O que é o Natal? Natal é uma das datas mais lindas do nosso calendário cristão, onde nós paramos tudo, nos reunimos em família, com os amigos, com a igreja, para celebrar o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nos próximos minutos, eu quero lhe dar Feliz Natal fazendo o acróstico da palavra Natal. A palavra N, ela vai trazer a mensagem de nascimento. Nasceu Jesus Cristo, nasceu o bebê Jesus, o Cristo, aquele que 33 anos depois vai se entregar para morrer na cruz para perdoar os nossos pecados. Mas da mesma forma que Jesus nasceu numa manjedoura, ele também quer nascer no seu coração. Isso é Natal. Jesus Cristo, conversando com o mestre judaico Nicodemos, lá em João, capítulo de número 3, nós vemos que ele conversa com Jesus sem entender o contexto da necessidade de nascer de novo. E quando Jesus o questiona sobre isso, ele questiona Jesus também, perguntando como pode um homem velho nascer da barriguinha da mamãe novamente? E aí Jesus disse, quem é nascido da barriguinha da mamãe é o nascimento da carne, é o nascimento humano. Mas eu lhe digo que você precisa nascer espiritualmente. Então, da mesma forma que Jesus Cristo nasceu naquela humilde manjedoura, ele também quer nascer no seu coração. Basta você crer nele. Também a palavra A traz a mensagem de amor, o amor de Deus revelado. Quando Jesus vem nascer ao mundo, ele veio nascer para ser o Cordeiro de Deus. O que é o Cordeiro? Aquele que vai ser o sacrifício na cruz. Por isso que a palavra de Deus nos ensina que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. E todos nós pecamos, nós erramos, nós falhamos, todos nós. E quando Jesus Cristo ele nasceu também ele sendo o próprio Cordeiro de Deus. Aquele que aos 33 anos vai se entregar para ser sacrificado na cruz, para através do derramar do seu sangue, perdoar os pecados de todos aqueles que vão crer nele como seu Senhor e Salvador. Por isso que Natal é nascimento, Natal também é amor de Deus revelado quando envia seu Filho primogênito ou unigênito, Jesus Cristo. Também nós temos a palavra T. A palavra T significa transição, transitório, algo passageiro. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, a palavra de Deus vai nos ensinar que nós somos passageiros, forasteiros neste mundo. Nós estamos aqui de passagem. Por mais que a gente tente viver o máximo de anos que a gente consiga, e vamos colocar ali 120, que é uma média muito alta, mas isso vai acabar. Quando chegarmos no 120, talvez não vai chegar no 121, 122, 130. Então isso mostra que nós temos uma data de validade. Então Natal significa transição. Ou seja, eu preciso pensar na vida, no nascimento, mas eu preciso pensar na minha morte também. Ninguém gosta de falar sobre isso, ainda mais numa data que fala de nascimento. Mas todos que nascem acabam tendo que morrer. Então a gente precisa pensar que nós somos temporais neste mundo. A nossa vida ela é temporal. Tem data de nascimento, tem data de validade. E o problema não é ter a data de validade. O problema é não ter a certeza para onde vamos após a morte. E aí que entra Natal. Quando Jesus nasce, ele diz, eu quero nascer agora no teu coração espiritualmente. Quando Jesus se entrega para morrer como o Cordeiro de Deus para ser sacrificado na cruz, ele está dizendo, eu estou me sacrificando exatamente no teu lugar, porque você é pecador e eu não. E eu estou me sacrificando, porque eu sei que a sua vida é passageira, é temporal, e eu vim resolver um problema que lhe condenava a uma eternidade, vida após a morte sem Deus. Por isso que ele é chamado de o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus que se entregou para morrer por nós. Por isso, Natal, a palavra T, traz a mensagem de transição, algo transitório. Nós estamos nesta vida de passagem e logo vamos embora. E o importante é estar pronto para ir embora, que é ter Jesus Cristo em nosso coração. Mas não o Jesus da religião, não o Jesus da história, não o Jesus do calendário, mas ter uma experiência com Ele. E é o que eu lhe convido a você fazer agora. Orar a Deus e falar, Deus, eu quero viver uma experiência genuína com Jesus.
Já a palavra a é uma mensagem de acolhimento, acolher as pessoas com esta palavra. Natal não é uma data, Natal é uma pessoa, Jesus Cristo. A gente gosta de árvores, a gente gosta de luzes, a gente gosta de uma mesa farta de comida, a gente gosta de trocar presentes, mas isso não é Natal. Isso engloba a data. Mas Natal é uma pessoa, Jesus Cristo. E quando nós entendemos o verdadeiro sentido do Natal, nós acolhemos as pessoas com esta mensagem, onde nós vamos divulgar a todos que nasceu o Cordeiro de Deus. Nasceu numa simples manjedoura, então pode nascer no seu simples coração. Basta você crer nele, entendendo que a sua vida é temporal e que você precisa tê-lo morando na sua vida. Não ter o conhecimento dele, mas ter uma experiência com ele. Então, eu lhe convido a viver o verdadeiro sentido do Natal, através do acolher as pessoas com esta palavra, dizendo: Jesus veio nascer para mudar a sua história. Então, Natal significa acolher, transmitir o verdadeiro sentido do Natal. Você pode ter uma árvore, você pode ter luzes, você pode ter uma mesa farta de comida e trocar presentes. Não há nada de errado nisso, eu também faço. Mas se você não tem essa mensagem no seu coração e não compartilha ela com outros, você ainda não entendeu o que é Natal. Jesus, ele é a mensagem de Deus compartilhada. Deus Pai nos acolheu com a mensagem do Natal. E por isso hoje eu estou te acolhendo com essa mensagem do Natal. E por último, Natal significa liberdade. L significa liberdade. A mensagem de liberdade que o Natal traz é exatamente essa. Eu estava vivendo uma vida longe de Deus por causa dos meus pecados, por causa dos meus erros, das minhas falhas. Mas quando Jesus vem ao mundo morrer na cruz para nos perdoar os pecados pelo seu sangue, porque isso era uma regra do próprio Pai. Está lá em Hebreus 9:22. Sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Então, quando Jesus Cristo vem nascer ao mundo, nesse mundo, para depois morrer na cruz, ele está dizendo o seguinte: eu vim libertar vocês de uma eternidade sem Deus. Então, Natal significa liberdade, onde a humanidade estava condenada a passar uma eternidade, uma vida após a morte sem Deus, mas agora em Cristo tem a liberdade, cada um dos seres humanos, de viver a eternidade, a vida após a morte com Deus. Basta receber no seu coração esse que nasceu na manjedoura, deixá-lo nascer no seu coração, aquele que nasceu na manjedoura. Mas para isso, você precisa pedir, você precisa orar, você precisa buscar a presença de Deus e falar: Deus, eu quero viver uma experiência com Jesus. Eu termino essa rápida palavra lembrando de uma conhecida minha, uma vizinha minha. Ela viveu durante muitos anos conhecendo Jesus da religião, o Jesus do calendário, o Jesus da história, o Jesus folclórico, mas não o Jesus Senhor e Salvador. E eu tive a experiência, a oportunidade de dizer a ela o que é Jesus, ou quem é Jesus, o que é o Natal. E a partir do momento em que ela orou, recebendo Jesus, o Espírito Santo de Deus no seu coração, ela falou: Rui, a minha vida foi transformada. Eu não sou mais a mesma. Antes eu conhecia o Jesus de ouvir falar da história, folclórico, do calendário, mas agora eu vivo uma experiência com ele e isso inundou o meu ser, inundou a minha vida. Por isso, amados, essa é a mensagem de acolhimento do Natal que eu quero deixar com você. Se você quer viver uma experiência além da mesa, além da árvore, além das luzes, além dos presentes, eu lhe convido a orar. Pedir para Jesus entrar no seu coração, perdoar os seus pecados, mas também eu oro para que você também possa crer na ressurreição dele, porque só quem tem vida pode dar a vida. Mas também eu lhe convido a pedir a Deus que você peça a ele dizendo: eu quero viver uma experiência verdadeira com Jesus. E aí você vai ver o que é o verdadeiro sentido do Natal. E quando você viver isso, você vai compartilhar com outros esta palavra. Deixa eu orar por você. Pai, obrigado porque neste Natal nós podemos celebrar o verdadeiro sentido que é ter Jesus Cristo em nossas vidas, em nossas histórias. Obrigado porque Jesus Cristo, ele veio nascer em nossos corações através da nossa fé. Quando nós oramos,
reconhecendo os nossos pecados, pedindo para Ele nos perdoar e derramar sobre nós o seu Espírito Santo. A partir de então, a gente tem vivido uma experiência viva com Jesus do Natal. E a minha oração é que cada um desses que estão ouvindo essa mensagem também possam recebê-lo desta forma, orar ao Senhor com as suas próprias palavras, pedindo para viver uma experiência genuína neste Natal com Jesus Cristo. E é no nome dele, Jesus Cristo, que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Deus abençoe, obrigado pelo tempo e guarde essa palavra no seu coração. Medite sobre ela e tome uma decisão. E se quiser mais informações, é só me chamar. Deus abençoe, Feliz Natal para você e para sua família.